Olá, seja bem-vindo ao canal Crônica dos Umbrais. Aqui revelamos histórias sombrias, relatos reais e lendas que o tempo tentou enterrar. Toda terça, quinta e sábado, novas histórias chegam das sombras. E cada uma delas esconde segredos que poucos ousam ouvir até o fim. Então já se inscreva, ative o sininho e prepare-se, porque o que você vai ouvir agora não é apenas uma história. É um eco daquilo que habita entre o mistério e o proibido. Então, vamos começar. Meu nome é Clodoaldo, e esta é a história que carrego comigo há anos, marcada em minha memória como a tinta indelével das antigas cartas que meu avô guardava na gaveta da sala. Todo ano, como um ritual sagrado, eu e minha mãe viajávamos para a fazenda dos meus avós, em Alagoas, uma semana antes do meu pai, por conta de seus compromissos de trabalho. A fazenda era um universo à parte, onde o tempo parecia fluir mais devagar, regido pelo canto dos passarinhos ao amanhecer e pelo cheiro de terra molhada após a chuva da tarde. A casa dos meus avós era enorme, um casarão antigo de paredes grossas e janelas altas, que abrigava histórias de várias gerações. Lá viviam meus avós, minha tia Maria, que era a filha mais velha com seus 2 filhos. Minha tia havia perdido o marido cedo, e desde então morava com os pais, ajudando com a fazenda. Meus primos, Lucas, de 20 anos, e Rafael, de 16. Tínhamos a mesma idade na época. Lucas namorava naquele tempo. Então, só Rafael era meu companheiro de aventura durante aquelas férias. Naquele verão, eu estava particularmente inquieto. A rotina pacata da fazenda que antes me encantava, agora parecia monótona. Queria explorar e sentir adrenalina, algo diferente dos passeios a cavalo e das pescarias no riacho. Foi então que comecei a encher o saco do Rafael. Precisamos fazer algo diferente, Rafael. Algo que a gente nunca fez, eu insistia, enquanto nos balançávamos na rede da varanda. Ele olhou para mim, hesitante. O que você sugere? Já subimos nas mangueiras mais altas, já exploramos o celeiro antigo. Não sei, algo que dê medo, uma aventura de verdade. Foi quando Rafael fez uma expressão pensativa, quase séria. Tem a casa velha, na parte mais afastada da fazenda, perto da mata fechada, mas o vô sempre diz para não ir lá. Meus olhos brilharam. Que casa velha? Por que ninguém nunca me falou? Porque é perigosa. E, bem, dizem que é assombrada. A última parte ele disse em um tom mais baixo, como se temesse ser ouvido pelos adultos. Aquilo foi como gasolina em fogo. Perfeito. Você vai me levar lá amanhã. Rafael relutou. Mas depois de muita insistência e a promessa de o ajudar com suas tarefas na fazenda por uma semana, ele aceitou. No dia seguinte, após o almoço, partimos. O caminho era longo, atravessando pastos e um pequeno bosque de árvores retorcidas. A atmosfera mudava conforme nos afastávamos da casa principal. O ar ficava mais pesado, o silêncio mais denso, interrompido apenas pelo farfalhar das folhas secas sob nossos pés. Finalmente, avistamos a casa. Era um casarão imponente, mas em estado de decadência profunda. A pintura descascava, revelando a madeira envelhecida por baixo. As janelas, algumas quebradas, pareciam olhos vazios nos encarando. O telhado tinha buracos, e a varanda frontal estava parcialmente desmoronada. Está pior do que da última vez que vim, comentou Rafael, sua voz um pouco trêmula. Quando foi isso? Há uns 3 anos. Vim com o Lucas, mas não entramos. Só olhamos de longe. Então, decidimos entrar. A porta principal, surpreendentemente, ainda estava presa pelas dobradiças enferrujadas, mas entreaberta o suficiente para passarmos. O interior era uma cena de abandono, móveis cobertos por panos empoeirados, quadros tortos nas paredes, um piano no canto da sala, com teclas amareladas, e faltando algumas. O chão rangia a cada passo, e o ar cheirava a mofo, terra e algo mais indescritível, quase metálico. A casa era enorme, com corredores que se bifurcavam em vários cômodos. Não saberia os numerar. Eram muitos, com salas, alcovas, quartos, uma cozinha com fogão a lenha, tudo em desordem e deterioração. Em alguns cômodos, a luz do dia entrava por frestas, criando feixes de poeira dançante. Em outros, a escuridão era quase total. Começamos a explorar, inicialmente com cautela, mas depois com uma curiosidade mórbida que superava o medo. Subimos uma escada de madeira que gemia sob nosso peso, chegando a um andar superior com vários quartos. Foi lá que as coisas começaram a mudar. No final do corredor, havia um quarto que parecia ser o principal. A porta, de madeira maciça com detalhes entalhados, estava entreaberta. Entramos.
Era um quarto grande, com uma cama de dossel, cujas cortinas estavam rasgadas e penduradas como cobras mortas. Um espelho grande, embaçado e rachado, refletia nossa imagem distorcida. Mas o que mais nos chamou a atenção foi a sensação que invadiu o ambiente assim que cruzamos a soleira. Um frio repentino, intenso, que penetrava os ossos. Não era o frio natural de uma casa antiga, era algo vivo, que se movia ao nosso redor. Que frio da miséria! Sussurrou Rafael, esfregando os braços. Eu concordei, mas antes que pudéssemos comentar mais, ouvimos passos claros e nítidos do lado de fora do quarto. No corredor, passos pesados como de botas, que pareciam se aproximar lentamente. O medo nos atingiu como um choque físico. Um arrepio percorreu minha espinha, e meu coração acelerou, batendo tão forte, que achei que sairia pelo peito. Olhamos um para o outro, os olhos arregalados. Os passos pararam logo do lado de fora da porta. A quietude que se seguiu foi ainda mais aterrorizante. Sem trocar uma palavra, concordamos em silêncio. Tínhamos que sair dali. Começamos a caminhar em direção à porta, devagar, tentando não fazer nenhum ruído. Cada passo no assoalho rangente parecia um trovão. Ao alcançar a porta, eu me estiquei para olhar pelo vão. O corredor estava vazio. Não havia ninguém. Respirei aliviado por um segundo, mas Rafael me puxou pelo braço. Vamos embora, Clodoaldo. Agora. Saímos do quarto e começamos a andar pelo corredor, inicialmente em passo rápido, mas logo acelerando para uma corrida desesperada, quando os passos recomeçaram atrás de nós, desta vez, mais rápidos e urgentes. Não olhamos para trás. Descemos a escada aos saltos, quase tropeçando. Atravessamos a sala principal em direção à luz do dia que entrava pela porta frontal. Estávamos quase lá, a liberdade a poucos metros, quando Rafael, que corria à minha frente, deu um grito agudo e caiu brutalmente no chão, segurando o tornozelo. Ai, caramba! Torci o pé. Ele gritou de dor, o rosto contorcido. Eu me agachei rapidamente ao lado dele. Precisa se levantar, Rafael. Temos que ir. Não consigo. Dói muito. Foi então que ele olhou para mim, pálido como um fantasma, e sussurrou. Na hora que caí, senti uma mão agarrando meu calcanhar. Foi isso que me derrubou. Um novo surto de adrenalina me inundou. Olhei para trás, em direção ao interior escuro da casa. Não vi nada, mas a sensação de estar sendo observado era esmagadora. Enfiei o braço de Rafael sobre meus ombros e o levantei, fazendo força. Ele era mais magro que eu, mas ainda assim pesado. Comecei a arrastá-lo para fora, cada passo uma conquista. Finalmente, cruzamos a porta e sentimos o sol quente em nossos rostos, mas não paramos. Continuei o carregando, agora em terreno irregular, nos afastando daquela casa maldita. Quando estávamos a uma certa distância, talvez 100 metros, uma força irresistível me fez olhar para trás. E então eu o vi na janela do quarto principal. No andar de cima, estava a figura de um homem. Não dava para ver detalhes do rosto, mas sua silhueta era escura e definida. Ele estava parado, imóvel, observando nossa fuga. Um frio ainda mais profundo que o do quarto me atravessou. Rafael, olha, disse, a voz falhando. Ele olhou e soltou um gemido de terror. Corre, Clodoaldo. Por favor. Eu não precisava ser encorajado. Apesar do peso, encontrei uma força que não sabia ter. Corri o mais rápido que pude, com Rafael se segurando em mim, até chegarmos à casa dos meus avós, suados, ofegantes e em pânico. Minha tia Maria, ao nos ver, entrou em desespero. Não perdemos tempo com explicações. Ela imediatamente levou Rafael ao hospital da cidade mais próxima. Eu fiquei ainda tremendo, tentando processar o que acontecera. À noite, durante o jantar, o clima era tenso. Meu avô, um homem sério e de poucas palavras, perguntou o que havia acontecido. Mais calmos, ainda que o medo pairasse sob a superfície, eu e Rafael contamos tudo. Descrevemos a casa, o frio repentino, os passos, a fuga e, por fim, o homem na janela. Quando Rafael mencionou a mão que agarrou seu calcanhar, minha avó fez o sinal da cruz. Meu avô ficou em silêncio por um momento, seus olhos escuros fixos na toalha da mesa. Então, disse, com voz grave, amanhã, quando seu pai chegar, vamos até lá, armados. Pode ter alguém morando naquela casa, algum sem-teto ou invasor. Minha avó completou, tentando parecer prática, mas o tremor em sua voz atraía. Pode ser alguém aproveitando o lugar abandonado. Melhor verificar. Mas eu sabia, e pelo olhar de Rafael, ele também sabia, que aquilo não era um simples invasor. O frio, os passos, a mão invisível,
e a figura na janela. Havia algo errado naquela casa, algo que fugia à lógica. No dia seguinte, meu pai chegou como planejado. Meu avô o puxou para uma conversa privada na sala, e pouco depois, meu pai veio até mim. Sua expressão, uma mistura de preocupação e seriedade. Seu avô me contou. Você tem coragem de nos levar até a casa, Clodoaldo? Eu hesitei. Olhei para Rafael, que estava deitado no sofá com o pé inchado e enfaixado. Ele me olhou e balançou a cabeça. Eu não vou, primo. Você é corajoso. Eu não quero nem chegar perto daquele lugar de novo. Apesar do medo que ainda ecoava em mim, senti uma determinação crescer. Precisava entender, precisava enfrentar aquilo, especialmente com meu pai e meu avô ao meu lado. Eu vou, disse, tentando soar mais confiante do que me sentia. Meu avô pegou sua espingarda velha, e meu pai um pedaço pesado de madeira. Nós três partimos em direção à casa velha, sob a luz forte do sol da tarde, que contraditoriamente não conseguia dissipar a sombra que aquela casa projetava em minha mente. O caminho parecia mais curto desta vez, talvez pela companhia ou pela determinação. Quando a casa surgiu à nossa frente, parecia menos ameaçadora sob a luz do dia, mas a aura de abandono e desolação permanecia. Entramos com cautela, meu avô à frente com a espingarda. Revistamos cômodo por cômodo, do térreo ao andar superior. Nada parecia fora do comum, apenas a mesma decadência de antes. No quarto principal, o frio não estava presente. O espelho rachado ainda refletia a luz fraca, e a cena era apenas triste, não assustadora. Não tem ninguém aqui, disse meu pai, aliviado. Deve ter sido um vagabundo que já fugiu. Meu avô concordou, mas sua testa permaneceu franzida enquanto examinava o chão perto da janela. Estranho, não há pegadas na poeira. Foi então que meu pai notou algo. No chão, perto de onde Rafael tinha caído, havia uma marca. Não era uma pegada, mas algo como um risco no pó, circular, quase como se algo tivesse sido arrastado. E ao lado, quase imperceptível, uma mancha escura no assoalho de madeira, que parecia mais úmida, ou oleosa. O que é isso? Perguntei, apontando. Meu avô se abaixou, tocou a mancha com os dedos e os cheirou. Seu rosto se contraiu. Não sei, não é óleo. Decidimos sair. A inspeção não revelara invasores, mas também não trouxera paz. Ao sair na soleira da porta, senti novamente aquele frio, rápido, passageiro, como um suspiro na nuca. Me virei, bruscamente. O corredor vazio me encarava. Na volta, em silêncio, refleti sobre tudo. Meu avô acreditava na explicação do invasor. Meu pai parecia dividido, mas eu tinha certeza no meu coração. Algo habitava aquela casa. Não um homem, mas uma memória, uma energia, uma história interrompida, que se recusava a ser esquecida. Anos se passaram. Nunca mais voltei àquela casa. Minha tia se mudou com seus filhos para a cidade grande, e raramente eu e Rafael falamos do assunto. Meus avós já se foram, e a fazenda foi vendida. Mas às vezes, em noites quietas, ainda me pego pensando naquela figura na janela. Quem era ele? O que queria? Por que aquela casa estava assombrada? Aprendi que o medo real não está no grito, no susto repentino. Está no silêncio que vem depois, na dúvida que corrói, na sombra que se move no canto do olho e desaparece quando você olha diretamente. A casa na fazenda me ensinou que algumas portas, uma vez abertas, nunca se fecham completamente, e que as verdadeiras assombrações não são os fantasmas que vemos, mas aqueles que carregamos dentro de nós, moldados pelo eco de passos em corredores vazios e pelo toque gelado do inexplicável em nossas vidas. E assim acaba esse relato. Se você gostou, dê o seu like, ajude a fortalecer o canal compartilhando e comentando. E se você for novo, seja bem-vindo. Considere se inscrever no canal. Aqui falamos sobre tudo que é ligado ao sobrenatural. Você já viveu ou ouviu um relato de algo inexplicável? Um encontro misterioso? Um sonho profético? Um objeto com energia própria? Ou uma história de fantasma que corre pela família? Nós queremos conhecer. Mande seu relato para o e-mail cronicadosumbraes@gmail.com. Quem sabe sua história não vira o próximo episódio do canal. Sua voz é essencial para construir essa comunidade. Obrigado por assistirem e até a próxima.